Olá, boa tarde. A ocupação irregular de áreas públicas é um problema que atinge todo o país. Por um lado, invadir terreno público e construir é crime. Por outro, as pessoas têm o direito à moradia. Nós vamos discutir o assunto no Jornal da Justiça de hoje. E você vai ver também. Superior Tribunal de Justiça suspende julgamento de um dos acusados por mortes na Boate Kiss. A suspensão é válida até que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgue o pedido de desaforamento feito pelo Ministério Público Gaúcho. Supremo Tribunal Federal aprova tese que garante a trabalhadora em atividade de risco direito à indenização em caso de acidente. E ainda, na última reportagem da série sobre a força da mulher, você vai conhecer a história de Margarida Minervina, que criou a associação para receber crianças carentes. A dificuldade, ela nos fortalece. Eu não escolhi o que eu faço hoje, né? Eu fui escolhido para essa missão. Operação Spolium. Com autorização da Terceira Vara Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a Polícia Federal cumpre 3 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a uma organização criminosa que atua no estado. De acordo com as investigações, o grupo lavava dinheiro obtido com atividades de tráfico internacional de drogas na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Os policiais executam os sequestros de 39 imóveis do grupo, avaliados em 4 milhões de reais, em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, Santos e Presidente Prudente, no estado de São Paulo. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, suspendeu o julgamento de um dos acusados pelas mortes no incêndio da Boate Kiss. A sessão no Tribunal do Júri estava marcada para a próxima segunda-feira, dia 16, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o local da tragédia. A suspensão é válida até que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgue o pedido de desaforamento feito pelo Ministério Público Gaúcho em relação ao único dos 4 réus do caso que ainda estava com julgamento previsto para a cidade de Santa Maria. Os outros 3 conseguiram decisões favoráveis para transferir os julgamentos para a comarca de Porto Alegre, alegando risco de parcialidade, caso fossem submetidos ao júri na mesma cidade onde houve o incêndio. No STJ, o MP pediu que o mesmo entendimento aplicado aos outros 3 réus fosse estendido ao 4º acusado para manter a regra de unicidade do julgamento prevista no Código de Processo Penal. Alegou ainda que, embora o 4º réu tenha manifestado que prefere ser julgado em Santa Maria, a transferência atende ao interesse da instituição, pois evitaria uma futura alegação de nulidade baseada no clima de comoção social na cidade e nos reflexos sobre os jurados locais. O ministro Rogério Schietti Cruz aceitou o pedido do Ministério Público. Ele ressaltou que o Tribunal de Segunda Instância já manifestou dúvida em relação à imparcialidade dos jurados da comarca de Santa Maria. O ministro entendeu que não faria sentido prevalecer uma decisão isolada e vencida de um desembargador, quando o colegiado já decidiu em sentido contrário em relação aos demais acusados. O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou, nesta quinta-feira, o processo mais antigo em tramitação na Corte. Esse julgamento também foi o primeiro com uso de recursos tecnológicos, com telão e monitores, para detalhar questões envolvidas no processo. Também foi aprovada a tese que garante o direito à indenização a trabalhador em atividade de risco em caso de acidente. Agora é assim, toda vez que um trabalhador sofrer algum dano provocado por acidente de trabalho, nos casos estabelecidos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida expuser o trabalhador a risco especial, ele deverá receber indenização por isso. Essa foi a tese apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes e aprovada por maioria pelos outros ministros no plenário do Supremo nesta quinta-feira. Em julgamento anterior, realizado em setembro de 2019, os ministros haviam decidido, no caso concreto, que o empregador tem que indenizar o trabalhador, mesmo sem culpa ou dolo. Fica aprovada a tese apresentada pelo relator com as sugestões dos debates e então declaro encerrado este julgamento.
Do direito trabalhista, os ministros passaram a analisar a mais antiga ação em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Desde 30 de abril de 1968, a União pede a anulação da concessão de escrituras de 155 alqueires da Fazenda Ipanema. O governo paulista teria anexado indevidamente a área que pertenceria ao governo federal. O terreno, que fica na região de Sorocaba, no interior de São Paulo, foi loteado e posteriormente repassado a particulares. Atualmente, 3.000 pessoas ocupam parte da área. Por isso, a Advocacia Geral da União sugeriu soluções alternativas para evitar a insegurança que a reintegração de posse poderia gerar. Reconhecido domínio da União, nós podemos disparar uma regularização já a União detendo o domínio. Reconheceria, mais uma vez, o assentamento do INCRA, e as pessoas que lá estão ocupando, elas poderiam ser beneficiadas de várias políticas de regularização fundiária que a União dispõe. O governo de São Paulo refutou os argumentos e afirmou que a área sempre pertenceu ao Estado e nunca à União. Terras objeto dessa ACO nunca pertenceram à Fazenda Ipanema, nunca fizeram parte da área consolidada da Fazenda Ipanema. Se situam justamente para fora da linha demarcatória, para fora desse valo que demarcava a área consolidada da Fazenda Ipanema. Durante a exposição de seu voto, a ministra Rosa Weber, relatora da ação, buscou apoio numa projeção para mostrar aos outros ministros a delimitação da antiga fazenda, de 366 hectares, equivalente à área onde fica a esplanada dos ministérios. Foi a primeira vez que recursos tecnológicos foram usados em um julgamento no plenário da Corte. Para a ministra, a União adquiriu terras na região em 1812 e em 1872, mas não conseguiu provar a posse da área questionada no processo. Restou evidenciado, seja pela falta de identificação das terras compradas em 1812, seja pela falta de discriminação das terras devolutas anexadas em 1872, nada se tem com relação a elas, que a União não logrou, na minha visão, se desincumbir do encargo processual de demonstrar seu domínio contra a área reivindicanda. E a ministra julgou improcedente a ação. Esse entendimento unânime prevaleceu nos votos dos ministros. O presidente da Corte, Dias Toffoli, não participou da votação por ter se declarado impedido. O Supremo Tribunal Federal alerta os cidadãos de que a Corte não envia e-mails sem que o destinatário tenha se cadastrado previamente no portal do Supremo ou solicitado serviços ou informações do tribunal. Então, caso você tenha recebido o e-mail e não se enquadra nessas situações, a orientação é para não abrir os links ou anexos contidos na mensagem. Qualquer dúvida sobre o assunto, qualquer dúvida pode ser encaminhada à Central do Cidadão. Para mais informações, anote aí. O endereço é stf.jus.br. E você vai ver no próximo bloco o que diz a legislação sobre a ocupação de terras públicas. Eu volto em instantes. Até já. Justiça é você fazer a coisa certa, né? Beneficiar de uma forma correta, certo? O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, derrubou decisão do juiz da 2ª Vara Civil de Parnaíba, no Mato Grosso do Sul, que havia suspendido o curso intitulado Golpe de Estado de 2016, Conjunturas Sociais, Políticas, Jurídicas e o Futuro da Democracia no Brasil. Esse curso faz parte do projeto acadêmico do professor Alessandro Martins Prado, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Para o ministro Luiz Fux, as universidades se caracterizam como espaços privilegiados de formação intelectual, pessoas e política dos indivíduos. Ainda segundo o ministro, é por meio do acesso a um livre mercado de ideias que se potencializa não apenas o desenvolvimento da dignidade e da autonomia individuais, mas também a tomada de decisões políticas em um ambiente democrático. E depois de uma ação do Ministério Público Federal, a Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, desistiu de reajustar o contrato de compra de leite para as escolas públicas da região. O aditivo foi considerado abusivo.
A Prefeitura pretendia reajustar o valor do contrato em 37%, número muito acima das variações dos preços dos leites vendidos pelos produtores do dólar e da soja. Se o aditivo tivesse sido aprovado, a despesa total da compra de leites para as escolas municipais passaria de R$ 128 mil para R$ 176 mil. O Ministério Público Federal enviou uma recomendação para a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, e o reajuste foi cancelado. O valor unitário da caixa de leite permanece em R$ 2,57 e o fornecimento às crianças não será afetado. O Distrito Federal enfrenta há muitos anos problemas causados pela ocupação irregular de áreas públicas. Pessoas vindas de várias partes do país constroem moradias sem autorização. O resultado são as invasões, muitas vezes em áreas de preservação ambiental, que têm de ser derrubadas depois pelo governo. As imagens que você está vendo são do condomínio Santa Luzia, localizado perto do Parque Nacional de Brasília, uma área de preservação ambiental. Esse foi um dos motivos para que, na semana passada, o governo do Distrito Federal fizesse a derrubada de moradias irregulares. Essa não foi a primeira vez que os fiscais fizeram um trabalho de remoção das ocupações no condomínio Santa Luzia. No ano passado, 428 casas foram demolidas. Segundo os moradores, eles não são atendidos como deveriam e, por isso, voltam a ocupar o local. O Distrito Federal tem um longo histórico de ocupações irregulares. Muitas delas se consolidaram e hoje são grandes cidades. Estas imagens cedidas pela Polícia Civil mostram a expansão desordenada em diversos locais. O defensor público acompanha de perto o trabalho de retirada das famílias. Ele afirma que o Estado deve impedir as ocupações de áreas públicas, mas afirma que a assistência do poder público deixa a desejar e descumpre, inclusive, o que determina a Constituição Federal. É uma visão que vem através de recomendações internacionais da Organização das Nações Unidas, resoluções. Então, é um arcabouço legislativo também com questões aqui do direito nacional que envolvem a proteção da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, que é o valor maior da Constituição da nossa República. E o governo do Distrito Federal, sobre a reportagem, respondeu que as operações acontecem por causa de invasões em áreas públicas ou áreas de proteção ambiental. E pela lei, os ocupantes não têm direito à indenização. O governo afirmou ainda que presta assistência social às famílias removidas. E para repercutir a reportagem, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado José Ricardo Alves Ferreira. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Bom, como acompanhamos agora na reportagem, eu queria que o senhor frisasse essa questão da indenização. É um assunto sensível, né? Porque as pessoas acham ali que vão receber alguma coisa ou que serão perdoadas por não saberem que invadiram a área pública. Como é que fica essa questão? A indenização nesses casos ela é complicada, porque, em princípio, o poder público ele não é obrigado, não é, a fazer nenhum tipo de pagamento de indenização, porque a área é pública, então, portanto, não poderia ter sido ocupada. Bom, nós vimos aqui nessa nota que eu li, encaminhada pelo governo, que o governo afirmou que presta assistência social às famílias. É uma obrigação do governo ou isso também ele faz por, por se solidarizar ali com os moradores? Sem dúvida, há uma obrigação constitucional, não é, de que o Estado proveja benefícios, programas sociais, né, para poder sempre cuidar, né, de que a ocupação do solo ela se dê de uma maneira regular, de uma maneira igualitária, na medida sempre do possível, né, e elas são importantes mesmo para poder propiciar que determinadas pessoas que têm dificuldade de acesso a esses bens de consumo, elas também sejam beneficiadas e se enquadrem, né, se enquadrem aí no direito delas, né, de terem a sua moradia também como cidadãos.
Porque o senhor falou em direito, né? São duas questões bem complicadas, né? Como é que a gente vai equilibrar isso? O direito à moradia existe, claro, é um direito constitucional, mas em contrapartida é uma terra pública, né? Existe alguma lei que regulamente isso? Olha, não há uma legislação hoje que regulamente o uso de terra pública. Sem dúvida, a ocupação ela deve do solo, né, do urbano de qualquer parte do país, seja no estado, no município, né, deve obedecer à lei de uso e ocupação do solo e sempre de acordo com a regra, né, civil para esses casos, né? Então, sempre deve-se observar a regularidade daquela ocupação. Evidentemente que numa área pública, né, o titular daquele direito ali é o do Estado, e isso não significa que o cidadão, por ser público, ele pode chegar e tomar para si qualquer parte daquela área. Ainda que ele tenha essa necessidade, a gente precisa ressaltar que é crime essa atitude, essa medida, né? E pode ser punido também, sabendo que a área pública é essa invasão. Qual é a sanção? A primeira medida que tem é realmente a ordem de desocupação, né? A demolição daquele bem, né? Daquela acessão que foi feita naquela área. E, infelizmente, o ocupante ele perde o direito de pedir qualquer tipo de indenização, né? Essa questão ela foi levada a julgamento, ela não é nova, infelizmente, e o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade, inclusive, de editar súmula nesse sentido, dizendo que a ocupação de imóvel público não gera nenhum direito à indenização. Doutor Rodrigo, rapidinho para a gente finalizar aqui, o que acontece com quem compra esse terreno de boa fé e aí descobre que é fruto de grilagem? Isso acontece muito? Acontece. E é um grave problema, de fato, porque se você adquiriu, né, uma área de uma pessoa, se você foi o primeiro dessa cadeia, né, você ainda corre o risco de conseguir encontrar aquele que te vendeu para eventualmente pleitear alguma indenização. Agora, do contrário, se você é o terceiro, quarto, né, de uma linha de sucessão, de transmissão de imóveis, como a gente percebe que acontece muito em várias cidades, realmente fica no prejuízo. Foi uma atitude legal, então, criminosa, a gente pode colocar, infelizmente vai ficar mesmo com prejuízo, né, doutor Rodrigo? Infelizmente. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez, uma boa tarde. Boa tarde. E você vai ver no próximo bloco, educadora ajuda crianças carentes no Distrito Federal. Daqui a pouco você vai conferir a última reportagem da série A Força da Mulher. Justiça é você dar o que merece, sabe fazer o bem a quem merece. O presidente da República, Jair Bolsonaro, divulgou há pouco em suas redes sociais que o resultado do exame dele para coronavírus deu negativo. Segundo o próprio presidente, o exame foi realizado por um laboratório privado no Hospital das Forças Armadas, aqui em Brasília. Em João Pessoa, na Paraíba, foi realizada a 16ª Semana da Justiça pela Paz em Casa. 37 comarcas participam do evento, onde foram assinados vários convênios para promover ações disciplinares contra a violência doméstica. Diversas instituições parceiras montaram estandes no local, informando sobre os serviços disponíveis. Dentre eles, o projeto Cuidar de Mim, que dispõe de atendimento psicológico e cursos profissionalizantes para mulheres vítimas de violência. Nós vamos ajudar efetivamente essas mulheres a saírem do ciclo da violência com uma perspectiva de ter acesso de maneira já mais elaborada e capacitada para acesso à renda e à riqueza. Outro importante convênio foi celebrado entre o TJPB, Ministério Público Estadual, OAB-PB, Defensoria Pública e o IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. A ideia é que o IBDFAM possa fomentar
junto ao sistema de justiça, cursos ou seminários de aperfeiçoamento e debate para que cada vez mais esses assuntos sejam do conhecimento de todas as pessoas que lidam diretamente com ele. Antes de tudo, visa agilizar os serviços, agilizar os processos e trabalhar em conjunto, Defensoria, Ministério Público, Judiciário, para se entrosarem melhor pauta de audiências e escalonamento de funcionários, só vem a contribuir. Na ocasião, também foi firmado um convênio com a UFPB para o projeto Centro de Referência em Direitos Humanos, Jornadas Feministas, um olhar integral para as mulheres em situação de violência nas Semanas da Justiça pela Paz em Casa, que será desenvolvido pelo Centro de Ciências Jurídicas da UFPB. A ideia da gente é tentar estimular novas práticas e novos sentidos de justiça, né? Então, as audiências são momentos, por exemplo, no caso das audiências de instrução e julgamento, em que as mulheres revisitam dores, né? A escuta de testemunhas, a escuta ao agressor, às vezes está aqui também, né? E também orientando em relação ao procedimento ao processo judicial. Vamos em frente nessa rede de proteção à mulher, inclusive com as novidades de levarmos para o mesmo campo de atuação os especialistas em direito de família com o especialista na proteção à violência doméstica. Superar preconceitos e desafios é rotina na vida de muitas mulheres no Brasil. Mas e quando esses desafios são enfrentados para melhorar a vida do próximo? Na última reportagem da nossa série da Força da Mulher, você vai conhecer Margarida Minervina, uma educadora que abraçou a missão de ajudar crianças carentes de uma comunidade de Brasília. Sair para trabalhar e não ter com quem deixar os filhos é um problema enfrentado por muitas mães em todo o país. Por isso, 10 anos atrás, esta mulher, filha de agricultores do Piauí, resolveu abrir mão de tudo e, por conta própria, ajudar mães e filhos de Sol Nascente, região administrativa do Distrito Federal. A falta das escolas e a distância das escolas para os nossos meninos irem para a escola prejudicava em tudo na vida deles. Porque você imagina uma criança acordar às 4 da manhã, ter que acordar, se arrumar, não tinha água, não tinha energia, não tinha recurso aqui, não tinha nada. Então, a criança sofria o baque de chegar na escola cansada, ao voltar para a escola não fazia dever de casa, não tinha um acompanhamento. A maioria dos nossos pais também não sabia, eram analfabetos, não sabia ler nem escrever. Os pais de Margarida também eram analfabetos e ela enfrentou essa dificuldade no dia a dia. Mesmo assim, Margarida terminou o ensino médio no interior do Piauí e até chegou a passar no concurso público na cidade. Mas ela queria mais e, por isso, veio para Brasília em busca de oportunidade de trabalho e, principalmente, continuar os estudos. Margarida é pós-graduada em psicopedagogia e neuropsicopedagogia e todo o conhecimento adquirido é para ajudar a quem não tem muita oportunidade. E aí, Deus te abençoe. Tudo bem? A associação recebe crianças a partir dos 5 anos de idade e funciona como contraturno da escola. Aqui elas têm reforço escolar dado por voluntários que também abraçam a causa. Como a Kátia, que recebeu ajuda da Margarida com o primeiro filho, hoje com 17 anos. Meu filho tinha muito problema na escola e o aprendizado dele era muito fraco. A professora ficava reclamando, se ele não estudar, ele não ia passar para frente. Aí me indicaram a associação da Margarida, então onde eu trouxe ele mais com outra colega e fiquei. A filha de Margarida, Paloma, cresceu na associação e também é uma voluntária. É muito bacana, sabe? Mas também é muito difícil, porque é uma realidade muito difícil que a gente tem que enfrentar todos os dias. Mais de 2.000 jovens já passaram pela associação, que atualmente tem cerca de 170 alunos de Sol Nascente, um lugar carente de quase tudo. Só o que não falta aqui é amor. Faça parte, então vem, faça a sua parte. Tia Cátia, pode comprar isso aí? Rian tem 8 anos e, apesar da pouca idade, já sabe o que o faz feliz. Por isso, ele raramente deixa de vir à associação antes de ir para a escola. Eu gosto de vir para cá, porque aqui é muito bom. Eu faço tarefa, eu faço desenho.
Isabela está na associação desde os 5 anos de idade e também sabe do que gosta. Porque aí eu fico mais esperta. Margarida não mede esforço para atender as crianças. Vende material reciclado doado pela comunidade e recebe ajuda de voluntários, vizinhos, empresas e governo. Trabalho que despertou a curiosidade de quem vem de longe. Um grafiteiro inglês que também trabalha com crianças carentes veio ao Brasil em outubro do ano passado para conhecer a associação e deixou uma lembrança para as crianças nunca esquecerem que a arte e educação são o melhor caminho. A dificuldade, ela nos fortalece. Eu não escolhi o que eu faço hoje, né? Eu fui escolhido para essa missão. Essa profissão não tem recurso financeiro, eu não recebo por ela, mas eu recebo muito mais que dinheiro, né? Eu recebo as crianças passarem de ano, eu recebo, né, olhar e dizer, esse aí é fruto da instituição. Aqui eu sou feliz. E hoje ficamos por aqui. Uma boa tarde para você. Até segunda.